pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este primeiro módulo da unidade da disciplina de Lógica. Apenas para dar uma introdução ao nosso conteúdo, nesta aula veremos alguns conceitos básicos sobre lógica. Mas o que é lógica? Você sabe ou já ouviu falar? Segundo a definição do Wikipedia, a lógica é o estudo formal, sistemático dos princípios da inferência válida e do pensamento correto. Ela é originária do grego clássico logos, que significa palavra, pensamento, ideia, argumento, relato, razão lógica ou princípio lógico. Então, de forma resumida, podemos dizer que a lógica trata da correção do pensamento. Ela nos ensina a usar corretamente as leis do pensamento, ou seja, é a arte de pensar corretamente. É uma habilidade fundamental para resolver problemas de programação de computadores. Por isso, iremos estudar este assunto nesta disciplina. O principal idealizador da lógica clássica foi o filósofo Aristóteles. Seus escritos foram reunidos na obra denominada Organum, ferramenta para o correto pensar, onde ele estabeleceu princípios gerais tão sólidos que até hoje são considerados válidos. Ele a chamava de razão. Para Aristóteles, a lógica não era uma ciência teórica, prática ou produtiva, mas sim um instrumento para todas as ciências. Embora a lógica tenha sido desenvolvida como um ramo da filosofia, seu progresso produziu aplicações em outras áreas, como a linguística, a matemática e também a ciência da computação. Na informática e na computação, ela aplica-se a todas as suas áreas, para a construção e o funcionamento tanto do hardware como do software. No hardware, por exemplo, pode ser utilizado na construção de um circuito integrado para o teclado, onde trabalha-se com o conceito de portas lógicas, para verificação da passagem ou não de pulsos elétricos, a fim de que seja estabelecida uma comunicação entre os componentes. Já na construção do software, é por meio do raciocínio lógico que o homem constrói algoritmos, que podem ser transformados em programas de computador capazes de solucionar problemas cada vez mais complexos. A lógica formal usa a técnica do pensamento, sendo estes feitos de forma estruturada, usando então o raciocínio lógico e também matemático. Esses pensamentos podem ser descritos como uma sequência de instruções que devem ser seguidas para se cumprir uma determinada tarefa. A lógica formal, então, está interessada principalmente na forma e não no conteúdo dos argumentos. Mas o que são argumentos? Argumento nada mais é do que uma sequência de enunciados na qual um deles é a conclusão e os demais são as premissas, as quais estas servem para provar ou pelo menos fornecer alguma evidência para a conclusão. Aqui temos um exemplo clássico, muito famoso na literatura, onde temos duas premissas: todo homem é mortal, Sócrates é um homem, e uma conclusão, portanto, Sócrates é mortal. Então, os dois primeiros enunciados são as premissas que servem para provar a conclusão. Sócrates é mortal. Entenderam? As premissas e a conclusão de um argumento são sempre proposições, ou seja, são ideias expressas por sentenças declarativas, conforme estamos vendo no exemplo. Todo homem é X. Y é um homem, portanto, Y é X. Mas o que são proposições, então? Segundo o dicionário, proposição é o ato ou efeito de propor. Aquilo que se propõe, proposta, sugestão. Trata-se de uma sentença declarativa, ou seja, algo que será declarado por meio de termos, palavras ou símbolos, e cujo conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou falso. Então, quando falamos em valor lógico, estamos nos referindo a um dos dois valores que atribuímos a uma proposição: verdadeiro, P, ou falso, F. Uma observação muito importante: não são consideradas proposições
sentenças exclamativas, interrogativas ou imperativas. Conforme já comentei, somente sentenças declarativas afirmativas. Exemplos: feliz aniversário, como é o seu nome, leia aquele livro, né? Que são exemplos de sentenças exclamativas, interrogativas e imperativas. Essas, então, não são proposições. Aqui temos um exemplo de proposição onde foi usada uma declaração afirmativa, que se constitui uma proposição com valor lógico verdadeiro. Por exemplo, 10 mais 10 é igual a 20. É uma declaração afirmativa, logo, é uma proposição, com valor lógico verdadeiro. Temos aqui um segundo exemplo, onde temos uma declaração negativa, mas que também se constitui uma proposição, com valor lógico verdadeiro. Por exemplo, Porto Alegre não é a capital do Brasil. É uma declaração negativa. Logo, é uma proposição, e o valor lógico verdadeiro. No exemplo 3, temos uma pergunta. Portanto, não se constitui em uma proposição e não podemos atribuir valores lógicos verdadeiro ou falso. Por exemplo, o triplo de 3 é 9? É uma pergunta. Então, não é uma proposição. Além das proposições simples que vimos acima, temos as proposições compostas. Uma proposição é dita composta quando for formada por duas ou mais proposições ligadas entre si por conectivos operacionais. Os conectivos operacionais mais usuais em lógica matemática são e, ou, não, se, então, se e somente se. Aqui temos exemplos. Marina é loira e Eric tem olhos azuis. Usamos o conector e entre duas sentenças então ditas postas. Um número é par ou um número é ímpar, onde usamos então o conector ou para separar as duas sentenças, né, com frases então declarativas. Outro exemplo, se um número é par, então é divisível por 2. Usamos o conector lógico então. Todos esses 3 exemplos são então exemplos de proposições postas. Resumindo a aula de hoje, então, vimos que a lógica é a arte de pensar corretamente. Aristóteles foi o idealizador da lógica clássica. A lógica tem aplicação em várias áreas, inclusive na informática, na área do hardware e do software. A lógica formal está interessada principalmente na forma e não no conteúdo dos argumentos. Argumento nada mais é do que uma sequência de enunciados, na qual um deles é a conclusão e as demais são as premissas. As premissas e a conclusão de um argumento são sempre proposições. Proposição é uma declaração que pode ser afirmativa ou negativa e expressa um pensamento de um sentido completo. E vimos também exemplos das proposições compostas que usam então os conectores. Como sugestão de atividade, proponho que vocês revejam o conteúdo e pesquisem exemplos sobre proposições simples e também proposições compostas. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e até a próxima unidade. Abraços e até mais!